noite, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Kátia Santana, sou educadora financeira, coach financeira, analista comportamental e hoje estou aqui para... Ai, Karina, obrigada! E hoje estou aqui para me apresentar. Seja bem-vinda, Ká, que fofa! Estou aqui para contar um pouco da minha história. Quem sou eu? A primeira vez, esse vídeo eu vou descer para o YouTube, subir, na verdade, né? Seu primeiro vídeo de lá, então eu tô fazendo aqui. Eu não sei mexer muito com essas plataformas. Vixe Maria, obrigada, meninas, vocês estão entrando, que gracinha, que fofas. Ana, seja bem-vinda, Catarina também. E hoje eu tô aqui nessa sexta-feira, fim de tarde, para contar um pouco de mim, contar a minha história, por que eu faço o que eu faço. Tenho muita dificuldade, falta de tempo aí de escrever e não sei o que, redes sociais, que é um desafio para mim, mas eu quero compartilhar com vocês a minha história, né? O porquê que a Kátia virou educadora financeira, porquê que a Kátia quer ajudar mulheres, né? Porque eu acho legal, muitas pessoas pensam assim, você já é servidora, você já tem tanta coisa, você já tem 4 filhos para criar e tal, e você ainda tem mais essa outra coisa, por que fazer isso, né? Eu posso muito bem só ter organizado minhas finanças e ter ficado por isso mesmo, não é isso? Não é isso que e tá errado. Não tem certo, não tem errado. Tem as pessoas que têm o conhecimento para si, aplicam na vida, e tem as pessoas que querem contribuir. Isso vai de você, do seu interior, do que você quer fazer. Então sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui nessa sexta-feira linda e maravilhosa. Hoje o dia aqui em Brasília amanheceu tão lindo, não estava nem muito quente, nem frio, estava um clima agradável. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por hoje estar aqui, por hoje eu poder contar a minha história, porque é com os erros, e quando a gente atinge uma certa maturidade, a gente entende que aqueles erros são aprendizados. A gente escuta muito falar assim, você vai entender depois o porquê, e a gente na ânsia quer entender o porquê naquele momento, né? E às vezes não é para aquele momento as coisas, né? Os erros, as coisas que a gente bate cabeça, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, vamos lá, que a analista aqui quer contar detalhes demais e acaba se perdendo. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Bom, gente, eu sou Kátia Santana, eu tenho 45 anos, né, já uma longa jornada, eu não tenho vergonha de falar a idade, para mim é sempre uma gratidão, uma gratificação, gratificante, sempre estar comemorando mais um ciclo. Novembro está chegando, eu vou comemorar mais um aninho de vida, graças a Deus. Sou casada, tenho 4 filhos. Gente, entre esses 4 eu tenho gêmeas, né? Meus filhos, cada um numa idade, tenho pequenos, médios e grandes, vamos dizer assim, que são as bênçãos da minha vida, né? Grazi, que fofa, obrigada por estar aqui. E sou servidora pública, moro em Brasília, no Distrito Federal, sou servidora federal, né? Sou de nível médio técnica, trabalho num tribunal. O que a Kátia gosta de fazer, gente? Engraçado, eu gosto muito de ajudar pessoas, é uma coisa que sempre foi muito forte em mim. Eu adoro ler, amo estudar, é uma coisa que tínhamos perdido ao longo do tempo e eu descobri agora, depois de bom tempo aí, que o quanto é bom, gratificante estudar. Eu adoro correr. Sempre pratiquei atividade física desde os meus 7 anos, né? Foi quando eu comecei a fazer natação com 7 anos e a partir daí eu sempre estive fazendo alguma atividade física. Foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida. Ter foco, ter disciplina, ter determinação, foi o esporte. O esporte ajuda muito isso, então eu acho isso muito importante na vida das nossas filhas, nossas crianças, na nossa vida, porque não é só questão de corpo sarado, não, é questão de mente, é questão de saúde física, mental, emocional. A atividade física, ela ajuda em todas as áreas também, porque ela ajuda a gente a gerar energia para o corpo de uma forma. Então, várias coisas que a gente vai fazendo, a gente vai gerando energia e tá tudo bem, né? Então, gosto de fazer atividades físicas, enfim. E aí, Kátia, como é que aconteceu a sua história com a educação financeira? Então, eu sempre fui uma pessoa, desde meus 18 anos, eu comecei a trabalhar com 18 anos,
e sempre fui uma pessoa que anotava meus gastos, que tinha planilhas. Eu sempre tinha essas coisas, porque já era intrínseco de mim de fazer essas anotações, né? Mas eu sempre gastava tudo, gastava sempre ali, ó, 0 a 0, -1, -2, dificilmente sobrava, né? Eu tinha muita dificuldade na administração do meu dinheiro. Então, lá na minha agenda, eu anotava os meus gastos, aprendi a fazer planilhas financeiras, sempre achando que aquilo ia me ajudar, e às vezes ajudava, mas ajudava o quê? A ver os números, né? Eu via os números, estava vendo para onde estavam os gastos, mas eu não analisava, eu não tinha essa consciência, não tinha esse entendimento. E fui crescendo, fui indo, né? Eu sempre trabalhei em área financeira, eu sempre ou era assistente administrativo ou era financeiro, era uma área que eu sempre gostei muito de trabalhar. No meu ensino médio, eu cursei técnico bancário, serviços bancários. Aqui a gente tinha esses cursos de nível médio técnicos, então eu fiz esse curso, né, de técnico de serviços bancários. Eu achava que ia trabalhar em banco, porque eu gostava, achava, gente, tão linda aquelas mulheres chiques, né, trabalhando em banco, social, e eu sempre fui aquela que gostava de tênis, de meio largado, eu achava muito chique. E eu tinha essa vontade de trabalhar no banco, porque eu achava que ali era um ambiente, assim, de gente rica, de gente chique. E aí eu fiz meu ensino médio nisso, porque na época eu achava que fazer acadêmico, que era do que a gente falava, não ia me trazer muitas oportunidades, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu tinha que trabalhar. Então, assim, terminava o ensino médio, a expectativa que a gente tinha era de trabalhar, já conseguir o seu primeiro emprego. E foi isso que aconteceu comigo, né? Até tentei na universidade pública, mas não deu certo, enfim. Fui trabalhar, meu primeiro emprego, eu fui digitadora. Olha que legal. Primeiro emprego lá em 1993, eu acho, 92, nem lembro. Fui ser digitadora. Naquela época contratava-se pessoas para digitar, né? Então foi meu primeiro emprego, meu primeiro salário, onde eu achava que eu era rica, né? 18 anos, você ganhando aí, eu devia ganhar um salário mínimo, nem lembro quanto. E eu achava que era rica, né? E era, sim, era para esbaldar mesmo, era para gastar, e a gente sai gastando, não sabe nem com o que. O primeiro salário eu não tinha nem ideia com o que eu gastei. E isso foi acontecendo com os outros, minhas outras remunerações, né? Eu sem saber com o que eu gastava. E a gente às vezes gasta porque tá alegre, a gente gasta porque tá triste, a gente gasta porque tá feliz, a gente gasta porque quer comemorar, mas a gente gasta também por emoção, por não entender, por não se organizar, por não ter clareza das coisas, por viver um dia de cada vez assim como se fosse o último. Então isso vai levando a gente a um descontrole financeiro, que foi o que aconteceu comigo, né? Só que aí você vai se virando, você sempre acha que vai aparecer uma fórmula mágica, né? Vai entrar um 13º que salva, que te dá um alívio, ufa, aparece umas férias que te dá um alívio, né? Aparece um dinheiro que sempre vai te dando um alívio, e você vai sempre vivendo assim. Pelo menos eu sempre vivi assim por muitos anos. Eu achava que cada vez que eu tinha um emprego melhor, que eu ganhava mais, eu falava, agora eu vou dar um jeito na minha vida. E era lei do engano, porque quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Por que a gente não entende isso? Eu preciso estudar mais para, né? Eu sei que isso tem a ver com o nosso cérebro, nosso emocional, as nossas decisões, né, psicologicamente falando, mas por que é tão difícil a gente entender isso de que quanto mais a gente ganha, mais a gente vai gastando? Por que a gente não consegue viver um padrão, né, ter isso claro? É porque a gente não se planeja, porque a gente não tem os sonhos definidos, metas definidas do que a gente quer. O que a gente quer com o futuro? A gente acha que o futuro é tão distante, principalmente quando é jovem, né? A gente acha assim que 40, 50 anos, nossa, tá longe demais, para que eu vou pensar nisso? E aí a gente não vai fazendo as coisas, a gente não se organiza, a gente vai vivendo. E é isso. E também tem muito a ver com a nossa cultura, né? O Brasil, nós temos uma cultura muito forte de status, né? Uma de não poupar, até por causa de crises que já tivemos, todo mundo, várias pessoas, né, de antigamente tiveram dinheiro bloqueado, tivemos várias épocas de recessões, inflação muito alta, então as pessoas têm uma certa
uma dificuldade, medo, né, de ter dinheiro apreendido, enfim, preso. E a gente acha que para que poupar, para que isso? Mas ao mesmo tempo a gente quer viver, a gente quer envelhecer, ninguém quer morrer. Então aí fica uma coisa meio que, né? Eu quero viver o hoje, mas eu não quero morrer o amanhã. Eu quero viver até 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas eu não me preparo para isso. Né? E isso nunca nem passou pela minha cabeça, sabe? Eu achava que me aposentar e não sei o quê. E a gente não pode ficar, parar de ter esse pensamento de que se aposentar, porque agora é se, né? De viver de INSS, de viver do Estado, de aposentadoria. Isso vai ser uma renda, mas muitas vezes pode nem não ser o suficiente para aquele momento. Só que é difícil a Kátia de hoje, ela pensar lá na Kátia do futuro, assim como é difícil você do hoje pensar no seu eu do futuro, porque ele não é mensurável. Então a gente tem essa dificuldade, né? Então, por muito tempo eu vivi nesse ciclo da sobrevivência. Eu já tive, uma época eu tinha cartão de Mastercard que chegou a ter como que é, aquelas cobranças, eu cheguei a ter cobranças de título extrajudicial, né? Extrajudicial, que é aqueles que vêm pelo cartório, né, telefonema o tempo inteiro me cobrando, porque você gasta demais cartão, depois não sabe como pagar. Eu parei de pagar, isso ainda era jovem, tipo 20 e poucos anos, era até Credicar na época. E foi a primeira vez que eu tive um problema mesmo sério de com cartão de crédito, né? E era muito incômodo para mim receber aquelas ligações na casa da minha mãe, né? Que eu morava com os meus pais. Então, minha mãe falava, mas você tá devendo, não sei o quê. Então, para mim era muito ruim. E eu não consegui, mesmo assim, passando por tudo isso, eu não aprendi a lição. Eu continuava nesse ciclo, pegava empréstimos, me virava. É uma bola de neve que a gente não sabe nem como sair, né? Eu era assim. Eu não sabia como sair daquilo. Eu sempre achava que se eu ganhasse mais, eu ia resolver meu problema. Então eu passei, né, fiquei um tempo como ditadora, depois de um ano eu passei por outros empregos. Eu trabalhei 6 anos no Carrefour, que foi a minha melhor experiência profissional e de vida, onde eu aprendi administração, aprendi um pouco mais sobre esses processos e tal, como funcionam as coisas, a vida, como as coisas estão interligadas. Então foi uma experiência de vida muito rica para mim. Eu sempre trabalhei no administrativo, trabalhava com nota fiscal e foi muito legal essa experiência. Me ajudou muito, me deu uma bagagem de vida que até hoje eu trago e sou muito grata. Sou muito grata por todos os locais que eu passei, por tudo que eu aprendi. Porque mesmo naqueles que não foram tão bons para mim, eu vejo os aprendizados da vida, o que era necessário naquele momento para mim. Mas eu nem sempre fui assim, essa pessoa que vê os aprendizados da vida. Pelo contrário, sempre fui muito estressada, uma pessoa que queria resultados, que sempre tive pensamentos, meus pensamentos eram muito rápidos, eu achava a solução das coisas muito rápidas e vivia sempre sob estresse, parecia que eu funcionava assim, era meu combustível. E isso vai trazendo dificuldades em relacionamentos, dificuldades na sua saúde, que foi o que trouxe para mim, né? Hoje tenho fibromialgia devido a essa parte de impaciência, estresse e tal. Pode ser, mas assim, não tem como dizer, as doenças autoimunes, você não tem muito como definir qual é a causa, mas tem muito a ver com o emocional, né? E aí, durante todo esse meu processo, quando surgiu, aí eu em 2003, eu estava como coordenadora financeira de uma empresa de recursos humanos. Foi até interessante que quando eu trabalhei nessa empresa, eu vi que eu tinha vontade de trabalhar com psicologia. Eu achava legal aquelas pessoas. Eu comecei lá como assistente de diretoria, depois eu terminei como coordenadora administrativa e financeiro. E foi uma experiência bacana trabalhar numa empresa de recursos humanos. Começou assim a brotar essa sementinha de trabalhar com pessoas, mas eu não sabia como, né? Na época eu cursava administração na faculdade e foi uma experiência muito boa para mim. Mas aí eu fiquei desempregada em 2003, novembro de 2003, tive que trancar meu curso e eu resolvi estudar para concurso. E eu falei, já estava desempregada né? Meus pais me ajudando, enfim. Em 2004 eu passei no meu concurso. Acho que estudei 6 meses, demorou entre eu passar e ser chamada. Não chegou um ano, eu creio, eu acho.
Não, acho que chegou. Acho que demorou um ano e pouquinho até eu ser chamada. E aí eu casei em 2004 eu casei, então foi um ano de muitas mudanças, eu não estava trabalhando, só estudando para concurso, que aqui em Brasília a gente respira muito essa parte de concursos, e eu achava que minha vida ia dar uma guinada. E olha só, gente, eu já estava sobrevivendo, vivendo sem dinheiro, vamos dizer assim, né? Mas quando eu passei num concurso, aí parece que tudo volta. Por quê? Porque os nossos hábitos, a gente quando não se entende, quando não entende o problema, o X do problema, você se perde, você vai se perdendo. Então, passei, fui nomeada, comecei a trabalhar, comecei a ganhar bem e o dinheiro começava a sumir. Eu fazia uma reservinha aqui e ali, mas acontecia imprevistos, né? E assim, sabe-se Deus, hoje eu não sei, eu paro para pensar assim, eu não sei o que aconteceu que fazia meu dinheiro sumir. Tem muito a ver com a nossa, sei lá, energia, escassez, abundância, essas coisas todas, né? Eu sei que, sei lá, 3 mil que eu ganhava na época, 3 mil ia embora. Casei, mesmo casada, ajudava muitas coisas na casa, mas sempre tinha meu lado pessoal, né? Porque a mulher sempre gosta de fazer coisas, né? Salão, cabelo, essas coisas assim, enfim, roupa, sapatos, né? E assim, eu sei que esse ciclo que no passado, ele sempre foi me perseguindo. Por que será? Né? Porque meus comportamentos não mudavam. Porque não adiantava, eu podia ganhar 10 mil, 15 mil, eu ia gastar os 10 mil, os 15 mil. E isso foi começando a me incomodar. Meu primeiro filho, eu tive 99, né? E lógico, quando a gente tem o primeiro filho, as despesas começam a aumentar. E nenhum deles foram planejados, nada disso é planejado. Hoje eu entendo a importância, quando as pessoas falam de se planejar, não é porque você quer planejar a vida inteira. É porque financeiramente, gente, quando você se prepara financeiramente para ter um filho, né? Não é que nem sempre você vai, agora em dezembro eu vou engravidar, vou ter um filho, não, mas você se prepara assim, guardando um dinheiro, se preparando que aquele dinheiro você pode usar para isso, faz toda a diferença. Imagina, em 2007, as meninas nasceram em 2007. Em 2006, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Na primeira ecografia, gemelar. Eu quase caí do negócio lá que faz ecografia. Tamanho foi o susto, porque na minha família não tinha, no meu marido não tinha, até que a gente saiba. Então foi o primeiro caso de gemelar. E a primeira coisa que eu pensei, sem sombra de dúvida, gente, foi como eu ia sustentar essas crianças. Porque quem tem um filho sabe. Aí vieram duas. Lógico que foi uma bênção, que eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo os medos, as inseguranças, as incertezas vieram também. Eu vou falar que não. E eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser? Meu marido rindo para as paredes, que ele estava feliz. E a pessoa que é lógica, nesse momento era raciocínio, já ficou pensando, né, como é que seria e tal. Mas ao mesmo tempo acreditando em Deus que as coisas iam dar certo, mas Deus não faz a mágica, a gente também tem que fazer a nossa ação, né? Não adianta ficar só orando, ó Senhor, toma conta de mim, eu te entrego a minha vida, e isso e aquilo, mas e qual a minha ação para melhorar isso, né? E então, ou seja, as minhas despesas foram aumentando ao longo porque eu não me planejava para as coisas e nunca me planejei, não me planejava para viajar, fazia tudo assim. Tô com vontade de viajar em dezembro, aí em novembro eu comprava passagem para dividir, né, todos os gastos para dividir por 12 meses, ficava o ano todinho pagando o negócio. Aí ficava naquele sofrimento, porque já viajou, já curtiu e tá lá pagando o negócio. Eu era assim. Eu não sei como vocês são, mas eu tinha essa dificuldade muito grande. Até que eu fui estudar. Eu falei assim, não, gente, tem que dar um basta nisso. Eu preciso entender por que isso acontece na minha vida. Porque não era uma vez, não era outra vez. Não, depois que eu virei servidora, que aprendi o tal do consignado, que você acha que ficam te oferecendo o tempo inteiro e às vezes você pega até para uma coisa que não necessariamente você precisaria, uma viagem, por exemplo. Então, você passa a viver uma vida que não é sua, né? Quando você está pegando dinheiro, você está vivendo uma vida que não é sua, porque você está devendo,
né? E os empréstimos consignados para servidores, eles são oferecidos o tempo todo, é como se fosse uma tentação mesmo. E isso aconteceu comigo, né? Até que em 2017, lógico que eu não era o tempo inteiro assim, nesse ciclo, né, gente? Mas assim, a maioria do tempo eu nunca investi, eu nunca tinha dinheiro para poupar, sobrava um mês, faltava no outro sobrava, aí no outro eu já pegava o que sobrava, já procurava uma destinação, mas o destino não era investir, o destino era gastar. A minha mente era programada para isso, para gastar. Né? Eu não via como investimento, como estudo, não, eu não tinha essa consciência, entendeu? Em 2017 eu comecei a estudar, começar a ver vídeos, começar a ler sobre investimento. Eu não me formei em administração, porque eu tranquei a faculdade lá em 2003, em dezembro, e aí depois fui estudar para concurso, e aí quando eu passei no concurso, eu queria estudar para concurso de nível superior, e acabou que eu fico nessa roda. Eu fiz uma formação tecnóloga em secretariado, e continuei a vida, fui levando, né? As duas meninas vieram, depois veio mais um, e aí eu não voltei. Eu tenho muita vontade, não sei se agora vou fazer mais pós-graduação, mas eu tinha vontade de terminar essa graduação de administração, porque eu achei um curso muito interessante. Mas hoje eu vejo que a gente tem outras formas, né? E aí em 2017 comecei a estudar, ler, mas eu não conseguia aplicar na minha vida. Até cheguei a ler aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, achava lindo e maravilhoso, mas eu falei, eu e o meu marido conversar sobre isso? Jamais, não tem chance, porque a gente, o Márcio era poupador e eu era gastadora, dois perfis totalmente diferentes. Naquela época eu não tinha essa consciência, hoje eu sei, mas eu não tinha essa consciência, né? E então, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, essas pessoas se planejam para viajar, se planejam para isso. Nossa, mas que absurdo. Eu achava absurdo. Olha só, gente, as ideias da pessoa, né? E aí eu comecei a ler, mas assim, eu não via como colocar em prática na minha vida. Em 2018, aí comecei a ver vídeos de Natália Arcuri, né? Foi em 2017 que eu comecei a ver os vídeos dela, Gustavo Cerbasi. E aí, em 2018 eu comprei um curso, Inteligência Financeira. E foi a partir daí que eu comecei a entender, tá? A entender as coisas, porque eu queria entender o meu comportamento, eu queria entender por que eu não conseguia economizar, por que eu não conseguia administrar o meu dinheiro. E aí é toda uma desconstrução, gente. A gente precisa entender que a gente vai sendo alimentado a vida inteira com um padrão, com uma forma, com um pensamento de gastar, de viver, de comemorar. Sexta-feira é dia de festa, né? Todo mundo já pensa, nossa, vamos pro happy hour, vamos para isso, vamos para aquilo, onde a gente vai beber, onde a gente vai gastar, não sei o quê. Não que você não eu vou começar a organizar minha vida e eu não vou fazer mais nada. Não. Porque quando as coisas, não precisa ser 8 ou 80, elas precisam ter equilíbrio. Você não precisa sair toda sexta-feira, mas você pode sair de uma sexta sim, outra não sei, isso você vai ver dentro do seu orçamento o que você quer abrir mão. Pensando, né, é quando a gente começa a fazer escolhas inteligentes, que a gente diz. Então, eu trabalho muito com valores, tipo assim, eu vou deixar para o meu lazer R$300. Então, eu tenho consciência que eu tenho R$300 para gastar com lazer durante o mês. Como que vai ser essa forma de gastar? É que aí vai ser a escolha minha. Eu vou gastar tudo em um dia só? Ou eu vou gastar em 2 dias? Ou eu vou gastar 3 dias? É aí que a gente aprende a cuidar do nosso dinheiro. É você ter, quando eu falo finanças com propósito, é você ter um propósito para o seu dinheiro. O nosso dinheiro, ele não é senhor, ele não é servo, mas ele está aqui para nos servir. Ele é luz, dinheiro é bênção. Dinheiro não é maldição, dinheiro não é o que te faz uma pessoa ruim, o dinheiro não é o que te traz a ganância, porque essas coisas já estão dentro da pessoa, que elas precisam ser trabalhadas. O dinheiro, ele é só como se fosse aquela lupa, ele vai potencializar quem você é. Entendeu? Então, por que algumas pessoas algumas não, né? A maioria que ganha na loto, ganha algum dinheiro assim, elas perdem. Não é que elas são má pessoas, mas é porque elas querem viver a vida, tudo aquilo que elas não tiveram. E aí elas não vão procurar uma orientação, elas vão simplesmente gastar porque acham que sabem.
E a gente não sabe. Se a gente não sabe no pouco, a gente não sabe no muito. Isso é fato. Então, às vezes, a gente precisa se preparar, até Deus nos prepara. Antes de dar um muito, Ele quer que você aprenda a cuidar do seu pouco, que você valorize, que você faça o seu trabalho com amor, que você faça o seu dinheiro, porque você não ganha dinheiro, você faz, você presta um serviço. Então, quando a gente está prestando serviço, a gente está sendo remunerado por isso, então você faz o seu dinheiro. O dinheiro que você recebe, você não está ganhando. Você está fazendo a cada hora de trabalho que você está fazendo, que você está lá trabalhando, que você está executando. Então, você não está fazendo a empresa de ninguém crescer, você não está trabalhando para os outros, você está trabalhando para você, porque você recebe por isso. Você não está fazendo outras pessoas ricas, né? Tem que falar assim, eu trabalho para os outros, só os outros que enriquecem, eu não. Mas por quê? Como é que você está administrando o seu dinheiro? Como é que você está administrando, investindo em conhecimento para você crescer, para você poder fazer mais dinheiro, para você poder ganhar mais? A gente às vezes quer só uma via de mão única, a gente quer ganhar mais. Mas qual o esforço que a gente quer fazer para que isso aconteça? Né? E aí eu fui estudar sobre isso e eu descobri um mundo de possibilidades que eu estava assim, cega. Eu não sabia que tinha. Eu não sabia quanta informação, quanta coisa. Gente, eu entrei nesse mundo, eu falei, caramba, quanta informação bacana que as pessoas não sabem. Tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. Eu não sabia. Esse negócio de autodesenvolvimento, as pessoas têm muito preconceito, desenvolvimento pessoal, né? Automotivação, autoajuda, né? Que se falam muito, mas não é. É o quê? O princípio básico é você se conhecer, é você se entender, é você entender quem você é, para você começar a entender as suas emoções, porque as nossas decisões, elas são baseadas nas nossas emoções. E as decisões que a gente lida, que a gente toma com o nosso dinheiro, a gente toma no nossos relacionamentos, são as decisões que a gente toma na nossa família, as decisões que a gente toma profissionalmente, com a nossa saúde. É assim, porque nós somos a emoção que eu sou em uma, só nas outras. Então, a gente se entender é o primeiro passo. Autorresponsabilidade, né? Então, quando eu falei assim, quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, eu quase surtei. Como assim? Que eu sou responsável pela vida que eu tenho? Eu achei um absurdo isso. Foi um tapa muito grande na minha cara. Eu lutei contra isso. Eu falava, não, como? Tudo isso que eu vivo, a responsabilidade é minha? E aí eu fui entender como era isso, né? No primeiro momento eu fui aquela pessoa que não aceitava, achava um absurdo, e depois eu fui ver que tinha tudo a ver. Realmente, né? São as nossas escolhas. Da mesma forma que eu falo das nossas escolhas inteligentes do cuidar do dinheiro, as escolhas que eu fiz, consciente ou inconscientemente, mas que me trouxeram a vida que eu tenho hoje. E o nosso presente, ele é construído no passado, não é isso? O passado constrói o futuro que vira o presente. Que loucura. Mas não é assim? Então, o que eu faço hoje, ele vai determinar o meu futuro, não é? E por isso que muitas vezes é difícil da gente pensar. Então, assim, a gente precisa dar um passo de cada vez, a gente precisa ter sonhos, planos, metas, o que eu quero fazer, o que eu quero com esse dinheiro, o que eu quero da vida, gente. O que você espera da vida? Ryan, o que você espera da vida? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? A sua família? Né? A gente tem que saber, ter muito claro quais os princípios que regem às vezes, e muitas vezes a gente se deixa levar pela história, pela vida, pela conversa dos outros. A gente começa, eu vivi um padrão que não é status, que, né, serviço público tem muito isso, a gente viveu um padrão de aparência. Porque o outro tá viajando, eu vou viajar também. Carnaval, todo mundo sai viajando. De um dia para o outro. Paga um absurdo. E aí depois só pensa o quê? Depois eu me viro, eu me pago. Eu pago esse negócio. Porque sabe que pode parcelar, sabe que pode pegar um crédito, um consignado depois. Só que a bola de neve que isso vai se transformando, gente, não tem preço. A sua paz emocional, a sua paz financeira, ela não tem preço. Então, é começar a entender a vida que eu estou levando, ela está dentro do que eu posso pagar hoje, do que eu posso manter.
Depois é você ver quais são as suas emoções, seus sentimentos. Depois é começar a organizar. Eu sei quanto eu ganho, eu sei o quanto eu gasto, eu sei aonde estão sendo os meus gastos, quanto eu gasto de mercado por mês. Você vai toda semana no mercado. E quanto você gasta por mês de mercado? Quanto que você gasta por mês de combustível, de manutenção do carro? Quanto que você gasta nas suas saídas? Às vezes você vai anotando lá ou nem anota, vou deixando esse negócio de passar no cartão de crédito. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar em cartão de crédito como assim, o que eu gasto no cartão? Eu botava assim, vou gastar 2.000, 3.000 reais. Ou seja, gente, pode ter qualquer coisa no cartão de crédito, eu só pago o cartão de crédito. E não é assim. O cartão de crédito ele não é um dinheiro, ele é uma forma de pagamento. Você está pegando dinheiro emprestado, vamos dizer assim, porque você vai ter que pagar daqui 30 dias. Você está usando um dinheiro do banco, né, daquela operadora, que ela vai pagar lá para o estabelecimento, mas você vai ter que pagar aquilo. Gente, não vai acontecer a mágica, não vai acontecer a fada madrinha que vai vir pagar o seu cartão, não vai. Então, o que a gente precisa entender é que cartão de crédito ele é muito uma ferramenta, ele é uma ferramenta muito boa, mas a gente precisa controlar, saber o que eu estou gastando. Porque, vou comprar um livro, vou comprar um curso, vou para uma festa, vou para uma balada e vou para isso e vou para aquilo, vai só passando. Deu 5.000, beleza, vou lá, pago 5.000. O que você está gastando? Não sei. Aí depois a pessoa só fala, não sei para onde está indo meu dinheiro. Lógico, está indo quase mais da metade está indo para o cartão de crédito. E você não sabe como é que está gastando o cartão de crédito. Então, realmente, você não sabe para onde está indo seu dinheiro. E, gente, 90% das pessoas que eu atendo, das mulheres que eu atendo, é isso que eu escuto. Eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Você já olhou seu cartão de crédito? Não. Deu lá 3.000, 5.000. Você já parou para olhar o que você está gastando? Não. Então, a primeira coisa a fazer é isso, é olhar para essas para essas contas, para essas despesas, entender, começa a separar, começa a mapear e olhar como é que está sendo o gasto do seu dinheiro. Porque pensa só, pega o seu salário aí, divide por 30 dias. Quanto que dá? Sei lá, dá 200 reais, 300 reais por dia, não sei quanto você ganha, 300 reais por dia. Então, quando você quiser gastar alguma coisa, você pensa, quantos dias eu vou precisar trabalhar para pagar esse negócio? Né? Ou quanto é a minha hora de trabalho? Quando a gente sabe a hora de trabalho é melhor ainda. Que aí quando você quer comprar um negócio, você fala, nossa, eu preciso trabalhar 3 horas para pagar isso aqui, será que compensa? É só para a gente ter uma noção que às vezes a gente gasta desnecessário. Por quê? Porque deu vontade, sei lá. Quando muitas vezes a gente se pergunta, por que eu comprei isso? Não sei. E aí, então é isso, você entender. Eu fui descobrir o que era a minha principal causa disso tudo. Então, era relacionamentos, eram crenças, eram coisas lá da infância, relacionamento de familiar com meu pai, que eu precisei ressignificar isso, né? Eu conversando com a minha irmã, né? A gente conversando um dia, eu falei, gente, mas por que nós 3 gastamos tanto? Os 3 filhos não tinham, nenhum dos 3 tiveram esse negócio de economizar, de poupar, do meu pai. E aí, acabo de falar, minha irmã acaba de entrar, olha só que gracinha. A gente não tinha, e meu pai pelo contrário, era uma pessoa que economizava, que poupava, era muito fofo, vamos dizer assim. Mas eu fui fazer uma primeira viagem, eu acho que eu tinha 16 anos, 15 anos, eu acho, porque não tinha esse costume, porque todo o dinheiro era para casa e tal. Ele teve a vida, ele tinha os sonhos dele de construir, veio do Nordeste, né? Então com aquele sonho de ter uma família, de construir a vida dele, ele conseguiu, sem muito estudo, ele venceu, ele criou 3 filhos da melhor forma que ele podia criar, com a minha mãe. Nós somos uma família feliz. Graças a Deus, temos as nossas divergências, mas a gente se respeita, a gente se entende, a gente se ama, a gente é muito cúmplice. Então, valores nós aprendemos e isso não tem preço. Então, às vezes, nem sempre é só o dinheiro que é a riqueza, vamos dizer assim, né? Os princípios, eles são muito importantes também, né? Mas aí, o que acontece? A gente aprendeu isso da vida, mas ao mesmo tempo, por não ter algumas coisas, a gente levou isso para o nosso comportamento na vida adulta, no nosso lidar com o dinheiro. Isso é importante a gente descobrir depois. Por que o dinheiro na mão é vendaval? Era de jeito, a tal da música, é de jeito mesmo.
Mas por quê? Porque tem muitas coisas que vão ficando aqui dentro. Então, é uma importância do pai e da mãe na vida dos filhos. Eu estava até lendo um livro do Napoleão Hill que ele fala justamente isso, quanto a gente poda as crianças com que a gente fala o tempo inteiro. E a gente vai... E é verdade mesmo. Antigamente, quando alguém falava para mim que as palavras têm poder, entrava pela minha cabeça, mas saía, mas assim, não ficava, né? Eu falei assim, mas como? Quando? Mas por quê? Porque aquilo repetidas vezes falado vai se tornando uma verdade. Então, tudo que você fala para seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor várias vezes, vai se tornando uma verdade para aquela pessoa, até que é o ponto que para ela é verdade. Então, isso acontece com a gente, com os filhos, com as crianças, e por exemplos, pelos exemplos que a gente vê. Né? Então, nós somos moldados por isso, pelos exemplos, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, né? Vê, ouve, pelo que a gente sente. Né? Então, tudo isso nos constitui a pessoa que nós somos. Nós somos feitos do nosso meio, das pessoas que a gente convive, da cultura do nosso país. Tudo isso influencia no nosso comportamento. Só que à medida que a gente vai começando a estudar, vai começando a se conhecer, aí umas caixinhas vão começando a abrir na nossa mente. A gente vai vendo que aquela parte do cérebro que a gente não usava, a gente começa a usar. E foi aí, isso que foi despertando a minha paixão. Né? Em um ano, vamos dizer assim, eu mudei o meu comportamento completamente em relação ao dinheiro. Eu achava que era impossível. E hoje sim, significa que eu nunca vou tomar uma decisão errada? Não, porque nós somos comportamentais, nós somos emocionais. O que quando a gente tem conhecimento, a gente busca racionalizar melhor essas decisões na hora de gastar. Né? Mas significa que eu nunca vou fazer uma besteira? Nunca vou comprar alguma coisa por impulso? Não, gente. Mas o que acontece é o quê? É que eu tenho um planejamento, eu tenho uma organização. Hoje eu não tenho só a planilha por ter. Eu entendo os meus gastos. Hoje eu posso ver o que eu posso gastar. Hoje eu me planejo para o mês que vem, vai ser tanto. O outro mês, o que eu vou realizar no final do ano? O que eu vou realizar daqui 2 anos? O que eu vou realizar daqui 3 anos? Ontem mesmo eu sentei com meu marido, fomos conversar. Qual vai ser o nosso objetivo do ano que vem? Né? Vai ser uma viagem? Vai ser alguma coisa na casa? Por quê? Porque nós somos 6 pessoas na nossa casa. Então, se a gente quer fazer uma viagem, não dá simplesmente para chegar e viajar e dividir em 12 vezes. Até porque isso já não faz parte do meu comportamento. Depois que eu falo, né? Se eu posso até dividir agora esses 12 meses para chegar na viagem tá quitada. É diferente, porque você está se planejando, do que quando eu viajar nas pressas para comprar qualquer valor e aí ficar o outro ano inteiro pagando. Então, o ideal é que você se planeje. Então, o que eu quero para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos? E isso, gente, não é só com dinheiro, mas o que eu quero da vida? O que eu quero da minha vida profissional? O que eu quero realizar como Kátia? O que eu quero fazer? Quais são as minhas vontades? Eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação, tenho vontade de fazer um MBA. Tudo isso, querendo ou não, financeiramente vai pesar, né? Então, hoje, a gente não precisa deixar de sonhar. A gente só precisa se planejar para realizar esses sonhos e dá para realizar sem se endividar. Eu achava isso impossível para mim. Mas eu falo para você que é possível sim se organizar, é possível entender. Como que você vai fazer isso? Sozinha? Faz um curso, olha vídeos no YouTube, tem muitos cursos hoje, tem muita gente falando de finanças, dá para aprender com essas pessoas, mas dá para também, agora se você quer um resultado mais rápido, o ideal é que você vá atrás de uma pessoa, um consultor que possa te ajudar, um coach, um educador, que possa pegar na sua mão e te ensinar como fazer, vai te mostrar os passos, vai estar com você. Eu funcionei assim, eu participei de um processo de coach, muitas travas ali, né, foram destravadas por perguntas, por questionamentos, e para mim foi muito importante isso para mim como pessoa, né, porque a partir dali eu fui entendendo várias coisas e comecei a estudar, a fazer formações. Eu tenho 2 formações de coach, eu tenho formação de educadora financeira, tenho formação de analista comportamental. Agora eu vou começar a fazer uma pós-graduação em neurociência. Por quê? Porque eu tô apaixonada por esse negócio de cérebro, de comportamento. E eu quero ajudar mulheres a ter essa paz, né, emocional.
Por quê? Porque a gente quer fazer tudo. A gente quer cuidar bem dos filhos, a gente quer cuidar bem do marido, da casa, de não sei o quê, e a gente se esquece de cuidar de si. Então, você só pode dar ao outro o que tem dentro de você. Então, um dos mandamentos, eu sou cristã, então mandamentos para mim é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, mas o próximo a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Então, isso você tem que cuidar de você. Como é que você vai dar amor para os seus filhos se você não tem dentro de você isso resolvido? Aí você vai dar, lógico, a gente já tem isso materno dentro da gente, o cuidar. A mulher tem muito isso do cuidar. Só que ela não vai dar o melhor dela. Ela pode dar mais, mas para ela dar esse melhor, ela precisa estar bem com ela. E é todo dia que a gente está bem? Não, não é. Né? Ainda mais que nós somos hormônios puros, né? Tem dia que tá lá em cima, que você não quer nem que alguém olhe para você. Mas são fases, mas na sua essência, quem é você? O que você pode melhorar? Eu estava até conversando ainda há pouco, eu falei, gente, eu era uma pessoa tão grossa, tão estressada, tão... E como Deus foi me moldando e como o autoconhecimento foi me moldando. Eu me permiti, eu sozinha, eu não consigo fazer isso, tá? Eu, por ser cristã, eu acredito na força de Deus, eu tenho essa fé e Ele me dá essas ferramentas para que eu faça isso. E hoje Ele me usa de instrumento na vida das outras pessoas, né? Para ajudar outras mulheres. E como eu sou ajudada por outras mulheres também. Então, uma rede. Então, as mulheres, elas não precisam ter essa briga, querer ser melhor que a outra. A gente tem muito esse negócio de competição e até às vezes inconscientemente. Outras é muito consciente. Então, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se acolher a nossa criança interior. O que aquela criança sua ouviu tanto na infância? A gente precisa se entender. Então, como é isso? Gente, é através de psicólogos, terapias, é estudando, é lendo. Eu nunca passei por um processo de terapia, psicólogo ainda, né? Mas... fiz processos de coach, li muito, eu faço muitas formações, eu faço muitas imersões, e isso ajuda, cada vez que eu faço, vai destravando dentro de mim. E eu rezo muito, eu oro, faço as minhas orações, eu converso com Deus, eu não leio a palavra por ler, eu internalizo e aquilo vai mudando em mim aos poucos. O que você se alimenta? Isso é muito importante. Eu começo meu dia ouvindo coisas boas, eu não vou começar o dia ouvindo notícias de morte, de não sei o que, não. Porque isso já vai dizer o que vai ser meu dia, eu já vou estar ligada nessa outra energia, então eu não. Começo meu dia com a minha oração, né, comigo mesmo, então tenha uma rotina, busque ser melhor, busque você por você. Faça o que você estiver fazendo na vida por você em primeiro lugar, né? Por você ser melhor, para você poder ajudar os outros, poder ajudar a sua família. Você não precisa ajudar o mundo inteiro, mas ajudar a sua família, seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus pais. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pais, né? Que são aquelas pessoas que são a nossa base. A gente tem que sempre honrar, ter gratidão por eles e fazer por eles o que eles fizeram por nós quando criança. Isso é um preceito de todos os filhos. Então, assim, a gente tem que ter valores. E cuidar do dinheiro, entender que é isso, o dinheiro é cuidado, né? Ele é um meio, ele é um objeto, né? um meio de possibilidades, né? Nós vivemos num mundo capitalista, então não vou dizer para você que nós vamos viver de providência divina, porque é para quem quer, é uma vida para quem está realmente disposto. Não é meu caso, então eu preciso de dinheiro. Só que aí eu tenho que entender como lidar com ele, né? Ter os seus propósitos, saber quanto você pode gastar, comece a investir em você do seu futuro, porque você sabe que você não vai poder depender de aposentadoria de INSS, não, meu povo. Isso é muito fato. A aposentadoria vai ser um complemento, mas a gente precisa se mexer agora para pensar no futuro. Tá bom? Então, essa foi a minha jornada, né? E é um processo que vai ser a vida inteira. Hoje eu entendo que até eu morrer, eu vou estar nesse processo. Porque a gente não é robô, né? Então, como eu disse, tem dias que a gente tá bem, tem dias que não tá. E todas as pessoas que vão passando na nossa vida, a gente vai aprendendo. A gente aprende diariamente. Mas você precisa estar aberto para isso. Precisa estar aberto para o mundo, para as informações. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, o meu recado, né, de que é possível, você pode ser uma mulher organizada financeiramente, emocionalmente,
ter paz financeira, ter saúde financeira. Toda mulher é possível, sim, ter esse controle, entender o propósito do seu dinheiro. É isso, o seu dinheiro precisa ter um porquê, ele precisa ter um pra quê, ter por que você vai fazer isso, tem isso muito claro na sua vida, para que você quer esse dinheiro. Tá bom? Precisando de mim, eu estou sempre por aqui, é só me chamar. Estou abrindo aí, pensando em abrir cursos a partir do mês que vem, em novembro, não sei, em grupo. E o que eu quero é isso, é que você possa ser próspera, tá? Possa ter paz emocional, que é o que eu percebo que muitas mulheres precisam ter hoje em dia. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe cada uma. Um ótimo fim de semana e semana que vem estaremos aqui de novo, tá bom? Beijos! Fique com Deus.